Muito boa tarde a vocês de casa, ligadinho no Balanço Geral. Hora da gente falar da Chapecoense. Estávamos animados, empolgados. O torcedor que foi à Arena Condá ontem à noite estava confiante na terceira vitória seguida da Chapecoense. Do outro lado, tinha o time carioca que nunca havia vencido na Arena Condá. Só que ontem à noite a história foi diferente. Empolgada, a Chape entrou em campo de olho na terceira vitória seguida no campeonato e com uma surpresa. Wesley Natan substituiu Dofo suspenso. Já tinha jogado comigo no Bahia na função e muito bem. Tinha a minha confiança. Hoje, infelizmente, até começou bem, mas depois não conseguiu render. De olho na história, o Fluminense buscava a primeira vitória em Chapecó. Com o gramado molhado, os times apostaram nos chutes de fora da área e a pontaria do tricolor carioca foi melhor. Logo aos 14 minutos, Everaldo, com espaço, arriscou e fez o primeiro do jogo. Não demorou para o Fluminense ampliar, dessa vez com um chute do equatoriano Sornosa. E num segundo tempo de pouca inspiração, a Chapecoense até descontou, com Leandro Pereira. Foi o quarto gol dele nos últimos 3 jogos. Mas 1 minuto depois, Douglas recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Com 1 a menos em campo, a Chape não conseguiu reagir e viu um tabu chegar ao fim. O Fluminense nunca havia ganhado aqui e o que eu disse aos jogadores é que talvez pessimistas que não estivessem preparados, e puxa, então vai ser difícil, não vamos ganhar. Mas já que a gente estava preparado e muito mobilizado, concentrado para o jogo, eu falei, é a grande oportunidade então da gente modificar isso, né? E felizmente deu certo. Essa foi a primeira vitória do Fluminense aqui dentro da Arena Condá e no momento em que a Chapecoense não podia perder. Com o resultado, o Verdão volta à zona do rebaixamento. Isso é uma questão que só depende da gente. A gente teve 2 semanas mais tranquilas, com 2 vitórias. A última vitória contra o líder do campeonato, uma grande vitória. Hoje a gente entrou um pouco desligado no começo do jogo, sofremos 2 gols muito rápido. E no segundo tempo a gente conseguiu diminuir a vantagem, mas já estava um pouco tarde contra a equipe do Fluminense, que é uma equipe muito boa e muito qualificada. Dificultou um pouco, mas agora é pensar no jogo do Ceará. Tá aí, boa tarde, Badá. No comecinho do campeonato você disse que a Chapecoense era um time bipolar, jogava bem no jogo, no outro jogo desanimava. E outra questão também, a gente viu jogadores chegando, a exemplo, por exemplo, dos que vieram do Atlético Mineiro, Marquinhos e Capixaba, e já alguns 2 ou 3 treinos depois, já tendo a oportunidade na equipe titular com o Roberto, voltando do Londrina. E ontem, mais uma vez, o técnico Guto Ferreira surpreendeu a todos com Wesley Natan. Treinou a semana toda com o Vinícius, deve ter treinado no treino fechado com Wesley Natan. Diz que não gostou, que o Vinícius não produziu aquilo que ele queria nos treinos, aí na hora, no último treino, ele colocou o Wesley Natan. E não é crucificar o menino, porque está todo mundo querendo responsabilizar ele. Ele não tem responsabilidade, a responsabilidade é do Guto, que fez uma opção equivocada do Wesley Natan. Todo respeito, estava lá no Atlético de Goiás, eu acho que nem estava jogando lá na segunda divisão, na Série B, nem era titular, fora de ritmo de jogo, totalmente perdido, sem entrosamento. E aí, mas não foi só ele, né, gente? Todos, do goleiro ao ponta esquerda. Ontem o time irreconhecível, decepcionante, frustrante. Cadê aquele futebol que a Chapecoense jogou contra o Inter de Porto Alegre, meu Deus do céu? O que houve naquele jogo? Jogo de exceção, a premiação era boa, a premiação era alta. Ontem a premiação não foi tão boa assim. Olha o Diego Torres, não pode driblar aí, né, meu filho? Driblou, tem que driblar na frente da área do adversário. Entregou a bola de graça, bateu, o Jandrei foi, não achou. 1 a 0 para o Fluminense, o time é morto em campo. O Victor Andrade falou que o time entrou desligado, o Guto Ferreira disse que o time entrou sonolento, isso não se admite. Faltou mobilização dentro do vestiário. E não foi por falta de aviso, que eu passei a semana inteira falando aqui, ó, tem que mobilizar, tem que continuar a mobilização, não pode desmobilizar em relação ao jogo do Internacional. Não fizeram nada, entraram em campo dormindo. Isso dito pelo próprio técnico. O time entrou em sonolento, entrou em campo dormindo, caminhando, olhando o Fluminense jogar. E aí o Fluminense deitou e rolou no primeiro tempo, com humildade, jogando a la Mauro Ovelha. A Chapecoense foi campeão em 2011 com o mesmo esquema, 3-5-2. Naquela ocasião já criticavam o Mauro Ovelha, né? Pois ontem o Fluminense jogou no 3-5-2 e deu um vareio de bola da Chapecoense, principalmente no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o time tentou reagir, principalmente pela entrada do Bruno Silva, tentou algumas jogadas aí pelo lado direito, até chegou a descontar, né, através do Leandro Pereira, que foi um dos poucos que se salvou juntamente ali com o Bruno Silva. No que fez o gol, o Douglas vai expulso. Aí ficou com um homem a menos, era
34 minutos. Se 11 contra 11 já estava difícil, com um homem a menos, aí o Fluminense apenas administrou, né, e acabou segurando a vitória, que foi muito merecida, muito justa. O time da Chapecoense ontem não fez por merecer sequer o empate. Poderia ter ganhado 2 posições, ganhou 2 posições, tivesse vencido. Poderia, com um empate, estar fora da zona de rebaixamento, mas não. Perdeu, está na zona de rebaixamento e agora, domingo que vem, tem um confronto direto contra o Ceará, lá em Fortaleza, né? Então, estávamos com a esperança de que o time iria engrenar, que o time iria manter uma regularidade, que iria jogar com a intensidade que jogou contra o Inter. A referência nossa era o jogo contra o Internacional. Só que, infelizmente, ontem tudo isso se transformou em decepção, em frustração, e parece que contra o Inter foi realmente uma atuação de exceção, né? Que pena. Só que vamos voltar a viver momentos de tensão, momentos, né, de preocupação, né, porque a Chapecoense está de novo na zona de rebaixamento. Agora, o que ninguém consegue explicar, o Guto não conseguiu, ninguém consegue explicar por que o time teve um comportamento tão grandioso contra o Internacional e ontem, contra um time do mesmo campeonato, um comportamento tão apático e por isso mereceu a derrota. Que decepção, Guto Ferreira e jogadores. Tá aí, ontem também mais um jogo fechou a rodada, o Vasco venceu o Bahia por 2-1, com esses resultados vamos ver como ficou a tabela de classificação, semana que não começa bem para a Chapecoense, que está aqui ó, na parte vermelha da tabela, está na zona do rebaixamento, abre o Z4 na 17ª colocação com 28 pontos, o Ceará, próximo adversário do Verdão, é o 18º com 27 pontos, o Sport tem 24 e o Paraná 16 pontos, é o lanterna da competição. O Fluminense, a gente vê na primeira parte da tabela, com a vitória de ontem, foi a 34 pontos na 9ª colocação, está no top 10 agora, o Fluminense. Bom, gente, do Campeonato Brasileiro, a gente fala agora da Copa RIC TV, 11ª Copa RIC TV de Futebol 7, Taça Chopp-Dala, apoio camisa 10. Vamos aos resultados e também próximos confrontos. Na sexta-feira, dia 21, Tenedini, Chácara do Cris, venceu por 17-0 o Limitados Futebol Clube. A Associação Auribodanese perdeu por 7-1 para a CSM Mec Castelli. Ecoa Fabit Carnes perdeu por 2-0 para Tecchio JK Lanches. No sábado, dia 22, a Usinox, Sempre Bom Supermercado, ficou no empate em 1-1 com o Internacional Madeireira Cortina. Nando Alto Som venceu por 1-0 o Boleiragem Futebol Clube. Open Multimarcas Moroni perdeu por 1-0 para o Pit Bebidas Esporte Clube Belvedere. Papelão União venceu por 2-0 Boa Vista Concept Contabilidade. Sede Grenal Bateria Pioneiro venceu por 4-0 a equipe do Meninos da Vila. Europa Futebol Clube perdeu por 2-0 para o Rondofrio. Amizade Futebol Clube venceu por 1-0 o Esporte Clube Rio Tigre. Os confrontos de hoje no Guatambu Society, 8h15, LP Manutenção Brava Consórcios contra Papelão União. Às 9h15, Usinox Sempre Bom Supermercado contra Triângulo Tijolos Império das Carnes. Na sede Grenal, às 7 da noite, tem Armazém Zanrosso, Animal Vet contra a Associação Auribodanese. Às 8 horas, Restaurante Bom Sabor contra a Oficina do Celular São Miguel da Boa Vista. E às 9 da noite, União Caxambu do Sul contra Europa Futebol Clube. Amanhã, no Boliche Esplanada, 7h30 da noite, no Ar Turismo contra a MEC 3 Irmãos Suprema Sexta. Às 8h30, tem Metalúrgica JN, Julião contra a Citicom contra Oeste. No Guatambu Society, às 8h15, tem Super Sexta, El Saboroso contra Lis Tuca Obras e Serviços. E às 9h15, MDM Camargo Futebol Clube contra Dry Clairton Pinturas. Tá aí a Copa RIC de Futebol 7. E agora, antes de a gente encerrar o esporte, né, Badé, a gente precisa fazer um registro. Ontem a FIFA elegeu, numa cerimônia de gala lá em Londres, o melhor jogador do mundo, que foi o Modric. O croata desbancou Cristiano Ronaldo, Salah. E olha só que bacana, gente, porque teve um chapecoense nessa festa, tá? Foi o embaixador da Chapecoense, Jackson Follmann, que anunciou o melhor goleiro do mundo, olha só. Thibaut Courtois. Goleiro do Real Madrid, o belga que a gente não gosta nem de lembrar na Copa do Mundo, né? Parou a seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Mas tá aí, bacana ver a Chapecoense representada mais uma vez lá em Londres na cerimônia da FIFA, né? O Follmann representando muito bem. É o nosso embaixador, né? O embaixador da Chapecoense para esse tipo de assunto aí, né? E para que o Follmann continue também exercendo esse papel importante, a Chapecoense tem que se manter na Série A. E se jogar como jogou ontem, não se mantém na Série A, vai ir para a Série B, daí se enterreme em campo.